3 erros fatais que impedem a alfabetização dos seus alunos. Fica até o final para garantir que você não vai cometer nenhum desses erros e que, consequentemente, ao não cometê-los, você vai conseguir ter sucesso na alfabetização de todos os seus alunos. Porque sim, isso é possível. Bom, e como que eu falo com tanta propriedade que é possível? Porque é o que a ciência da leitura tem apontado e que eu, Mariane Assis Dias, tenho trazido consistentemente aqui no meu conteúdo, no meu canal no YouTube. Então vamos lá. Primeiro erro. O erro que você não pode cometer de maneira alguma é acreditar que a criança ela é autônoma na sua própria aprendizagem e que caberia ao professor ser ali o mediador entre a criança, que já sabe muita coisa, e o ambiente, e que o professor faria somente a mediação, propondo momentos significativos de contato com a leitura, com a escrita, com palavras escritas, com as letras, e que isso se traduziria, por exemplo, naquelas famosas práticas pedagógicas que a gente escuta por aí, que é, olha, como você acha que escreve essa palavra? Escreve do seu jeitinho, estímulo aquela escrita espontânea, sem antes ter dado para a criança elementos necessários para que ela consiga efetivamente escrever. É claro que a criança, o grande objetivo é que a gente a torne autônoma, mas a criança, ela entra na escola com muito conhecimento sobre a linguagem oral, sabendo se comunicar, compreender oralmente, porém ela não domina a linguagem escrita. Para o domínio da linguagem escrita ser efetivo, cabe ao professor não apenas mediar o ensino entre a criança e o ambiente, os estímulos ambientais, o ambiente alfabetizador, mas cabe ao professor ensinar. E eu vou explicar para vocês um pouquinho mais o que a gente tem que colocar no lugar para não cometer este erro fatal de colocar o professor apenas como mediador e a criança como autônoma e como construtora do seu próprio conhecimento, e que, nesse contexto, ela precisaria apenas deste ambiente alfabetizador e que ela levantaria hipóteses sobre o sistema de escrita à medida que ela fosse posta às situações de aprendizagem. Só que não é assim que funciona, porque a linguagem escrita ela não é natural e ela precisa ser ensinada de uma outra maneira, e eu vou chegar lá, o que você coloca no lugar desse erro fatal aqui. Mas eu já adianto para vocês que logo na descrição deste vídeo tem um curso 100% gratuito de alfabetização. Você clica neste link que está na descrição, abaixo deste vídeo, para garantir a sua vaga e conferir aí o cronograma de aulas. É só clicar, é 100% gratuito, hein? Eu espero encontrá-las nessas aulas. Mas voltando aqui, vamos lá. Então, o primeiro erro fatal, não cometa este erro de acreditar que a criança é autônoma na aprendizagem, que ela constrói seu conhecimento, porque isso não é o suficiente para adquirir a aquisição da linguagem escrita, ok? O segundo erro está ligado com o primeiro, que é o seguinte: quando a gente acredita nisso, que a criança constrói o conhecimento, essa base de abordagem de ensino construtivista, então a gente acaba por, no segundo momento, ao adotar práticas de ensino, a gente acaba expondo a criança a palavras inteiras. Então, a gente coloca a criança lá exposta a textos, a palavras inteiras. Muitas vezes essas palavras estão até associadas a imagens que remetem ao significado dessa palavra, e acredita que basta colocar essa análise de palavras que isso vai ser o ponto de reflexão para a criança descobrir o sistema alfabético, que a partir dessa análise de uma palavra total associada ao seu significado, então, por exemplo, eu tenho a palavra bola e a figura bola. Então, eu pergunto para a criança, o que você acha que está escrito aqui? Ela, na sua sagacidade infantil, vai olhar para a figura e vai dizer bola. E aí você fala, muito bem, bola. E aí a gente fica estimulando aquela leitura global, que é um mito, porque não é assim que o nosso cérebro aprende a ler. Inclusive, aqui no meu canal tem um vídeo sobre isso, sobre como o cérebro aprende a ler corretamente, um segredinho lá que a faculdade não te ensinou. E a gente acha que a partir disso, dessa memorização de palavra como um todo, ela vai colocando-se em conflito com outras situações. Então, se ela memorizou
a palavra escrita como bola, ao ver o nome de algum lugar ou de algo que comece com bó, ela vai empregar aquilo que ela refletiu antes, que ela chegou à conclusão que estava escrito bola, que aquele bó também pode ser empregado na leitura de outra palavra, como bolacha, por exemplo, bolacha ali, e que eu vou conseguir empregar esse conhecimento. Só que não é assim. Não parte dessa... o conhecimento do sistema alfabético, das letras, da relação letra-som, de como a escrita representa a fala, não parte dessa reflexão de palavras inteiras. Então, práticas pedagógicas que acabam por utilizar métodos de alfabetização como os globais ou analíticos que partem de palavras inteiras para se analisar como aquela palavra é formada, não funciona e é um erro fatal para se aprender a ler, porque a leitura pela forma global de palavras é um mito do ponto de vista do cérebro. O nosso cérebro precisa aprender a conectar as letras e seus sons para ler palavras. Então, este é um erro fatal. Você, ao aplicar um método global, um analítico, porque gosta ou porque viu atividades desse estilo, você vai ter, no final de tudo, crianças que não compreendem o que precisam fazer para ler e escrever corretamente, certo? E vai até impedir a aprendizagem delas. E o terceiro ponto é o seguinte, antes de falar esse terceiro ponto, você já se inscreveu aqui no link que está na descrição desse vídeo? Pode clicar lá para garantir o acesso ao curso 100% gratuito sobre alfabetização, combinado? Então, só clicar aí, só abrindo um parênteses aqui para você não esquecer, porque eu quero realmente te mostrar tudo aquilo que a faculdade não te ensinou sobre alfabetizar, certo? Mas seguindo aqui no terceiro ponto, nós temos que, se ao adotar uma abordagem construtivista, ao adotar um método global de alfabetização com a pretensão de se ensinar a ler, o terceiro erro é que eu desconheço, porque quando eu sigo esses dois erros, na verdade, o que está refletindo é o terceiro erro, que eu desconheço que existe uma área chamada da ciência da leitura. Em inglês, vocês conseguem achar muitas coisas escritas como Science of Reading, e que na ciência da leitura tem evidências científicas, tem estudos, tem relatórios internacionais, tem currículos de alfabetização de vários países apontando o que as crianças precisam ser ensinadas. Atenção, não o que as crianças precisam descobrir sozinhas, o que as crianças vão construir mediado pela ação do professor, não, mas o que as crianças precisam ser ensinadas. E desconhecer que existe a ciência da leitura, as evidências científicas na alfabetização é um erro fatal, porque vai te impedir de aplicar o que funciona para alfabetizar. Certo, Mariane, mas o que funciona para alfabetizar? Então, no lugar desses erros fatais, você tem que colocar uma coisa muito simples. Você tem que colocar aí, na sua concepção de ensino, que não faz mal nenhum ensinar o que a criança ainda não sabe. Pelo contrário, eu não dou chance dela cometer erros do ponto de vista do que ela precisa aprender para adquirir a linguagem escrita. Então, eu ensino. O ensinar é um ato de amor, é um ato de oferecer ao outro aquilo que ele ainda não sabe e que ele precisa aprender. E eu posso encurtar este caminho para que, com essa aprendizagem mais básica, seja capaz de fazer coisas maiores. Então, quando eu ensino para a criança de maneira explícita, explícito é ensinar aquilo que a criança não sabe de maneira livre de erros. Então, eu vou apresentar o alfabeto. Se eu sei que a leitura, ela parte desse conhecimento das relações entre letras e sons, eu vou apresentar o alfabeto, o sistema alfabético, as letras e seus sons. Então, eu vou ensinar todos os sons de letras, vou treinar isso com a criança, vou fazer junto com ela, para que depois ela consiga fazer sozinha. E essa base de ensino é a base do ensino explícito e sistemático, porque eu também não começo de qualquer maneira. Eu começo ensinando aquilo que é mais fácil, eu sigo uma progressão para que a criança consiga acompanhar o ritmo, se mantenha motivada, engajada na aprendizagem e vá aprendendo, caminhando, passo a passo, e assim ela consiga efetivamente, no final desse processo, aprender a ler e compreender aquilo que ela lê. Então, eu gosto muito de uma orientação que uma autora, Anita Archer, ela vai dizer sobre a importância do ensino explícito. Ela vai dizer que a gente tem que primeiro dar o exemplo. Então, primeiro eu faço, depois eu faço junto com a criança
depois a criança faz sozinha. Então, eu faço, você faz, nós fazemos, você faz. Esses 3 passos na hora de ensinar, eles são, assim, absolutamente efetivos. Então, por exemplo, na aprendizagem da leitura, eu vou começar ensinando os sons das letras. Então, eu vou fazer o som da letra, eu vou mostrar, esta aqui é a letra M, o som que ela pode representar é como a menininha faz ao comer o macarrão e faz Eu posso dramatizar, colocar uma ação para apresentar esse som que facilite, eu posso usar cartões, figuras que dramatizem, que mostrem como esse som é representado através daquela letra, certo? Eu estou conectando aí uma informação auditiva com uma informação visual. Eu vou fazer esse ensino. Depois eu vou chamar a criança e vou falar, vamos fazer juntos esse som? Vamos fazer juntas esse som? Outros sons que a gente já aprendeu e vou retomando. Depois eu vou colocar a criança para fazer sozinha. Então, não se esqueça que ao colocar no lugar desses erros fatais de abordagem de ensino construtivista e método global de alfabetização, que parte da análise de palavras, eu coloco no lugar a abordagem de ensino explícito e método fônico de alfabetização. Eu parto ensinando o que a criança ainda não sabe para que ela vá serialmente aprendendo a ler sistematicamente. Então, é isso. Não tem segredo quando eu olho a alfabetização dessa forma e não cometo aqueles erros. Quando eu não cometo o erro de abordagem construtivista, de método global de alfabetização e desconhecer e ignorar a ciência da leitura, eu consigo colocar no lugar, então, uma abordagem de ensino explícito, método fônico e alfabetizar as crianças em até 90 dias. Inclusive, neste curso, com o link gratuito que você está tendo aí disponível no final deste vídeo, na descrição deste vídeo, você consegue ter acesso a tudo isso que eu falei aqui em 12 minutos, de uma forma muito mais sistemática, porque a gente vai ter um cronograma de aulas. Então, é só você clicar aí para ter acesso a esse cronograma, se inscrever e aguardar o dia que as nossas aulas irão começar neste curso 100% gratuito. Boa notícia, não é mesmo? Então, é só clicar aí. Eu espero por vocês. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui para mim neste vídeo. Um grande abraço.